Mais uma vez, muito boa noite a todos. Nós chegamos ao momento onde queremos adorar a Deus, dedicando a Ele a atenção da nossa mente, do nosso coração, para o que Ele tem para nos dizer na Sua palavra. Antes disso, quero convidar as crianças que estarão descendo para o culto infantil. Então, crianças, junto com a irmã Mônica, até 9 anos. Tem um aviso? Pode falar. Terça-feira, oração com as senhoras. Oração com as mulheres na casa da irmã Cidagino. Acompanhem pelo grupo de WhatsApp. Crianças até 9 anos podem descer para o culto infantil. E nós, de 10 para cima, vamos continuar aqui estudando a palavra de Deus juntos. Irmãos, nós temos estudado a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes da cidade de Corinto. E temos visto como tema dessa carta, um tema geral, a solução de Deus para as crises na igreja é Jesus. Então, Jesus é a solução de Deus para as crises na igreja. O que são crises? Nós já temos definido aqui outras vezes. Crises não são nada mais do que problemas. Essas crises estão presentes no mundo. E muitas vezes nós sabemos dizer por quê. Por que os problemas aparecem relativos às pessoas que estão aí vivendo sem estarem preocupadas com Deus? Esses problemas vão acontecer justamente por causa dessa desorientação. O caminho da verdade, a orientação, a pessoa de Deus caminhando com eles, lado a lado. Nós não encontramos isso muitas vezes. E aí as crises vão se dar. Mas no meio da igreja, as crises também acontecem. E por que as crises acontecem no meio da igreja de Deus? O motivo continua sendo exatamente o mesmo. Não por não termos a orientação do Senhor, mas porque tendo a orientação do Senhor, muitas vezes deixamos de observar e colocar em prática na nossa vida aquilo que Deus nos diz. Ou seja, em outras palavras, trocando em miúdos para ficar bem claro, ao invés de resolver os nossos problemas e crises à maneira de Deus, à luz da palavra de Deus, preferimos fazer aquilo que mais nos interessa, ainda que cientes de que este não é o caminho que o Senhor deseja de nós. Resultado: problemas no meio da igreja. Que tipo de problemas? Irmãos, antes de avançar, eu quero apenas relembrar nesse momento também, o irmão Ariston está ministrando a palavra lá na igreja em Palmares, né? Auxiliando na ausência do pastor João Coelho. Então vamos também estar em espírito de oração pelos irmãos lá, que sejam grandemente edificados pelo Senhor. Irmãos, então, as crises na igreja são de que tipo, de que qualidade, em que áreas elas aparecem? Nós já estudamos até aqui, depois da introdução dessa carta, vimos que apareceram crises no sentido de partidos, grupinhos no meio da igreja. Cada um querendo uma coisa diferente, ou entendendo diferente a maneira de agir dentro do povo de Deus. A crise da imoralidade. Pessoas fazendo o que o seu coração pedia para fazer, no nível da imoralidade do âmbito sexual. Então, buscando aquilo que o seu coração pedia, sem verificar, sem buscar a direção, se Deus estava desejoso ou satisfeito com aquele tipo de procedimento. Evidentemente, não estava, já vimos isso. A crise dos casamentos. Pessoas casando, mas casando errado. Pastor, e é possível alguém casar errado? Isso eu acho que não precisa explicar, né? Então, casando errado. Deixando de casar quando era para casar. E pessoas a quem Deus chamou para não casar, casando. Então vimos isso lá.
crises e problemas também relativos à liberdade. Sou crente, sou filho de Deus, Deus pode tudo, como crente eu também posso tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Faça o que eu quiser e salve-se quem puder. Né? Vimos que tem orientação da palavra de Deus sobre isso também, que não é essa a expectativa de Deus para nós. Vimos a crise dos papéis de autoridade, questão do homem, da mulher, na família, na igreja, no exercício do serviço a Deus e até mesmo nas relações de um irmão com o outro. Vimos, por fim, a crise dos dons espirituais, foi a que nós encerramos no domingo passado, sobre as capacitações que cada crente recebe do Senhor, a sua responsabilidade em utilizar essas capacitações para o proveito da igreja e para o avanço do reino de Deus. E agora, ao longo do capítulo 15, nós vemos uma nova crise instaurada no meio da igreja, e é sobre essa que nós vamos tratar a partir de hoje. Uma crise que demanda mais do que uma pregação para a gente conseguir cobrir ela de maneira completa, mas vamos avançando no capítulo 15. E é a crise a respeito da ressurreição. E aí as pessoas morrem. E as pessoas que morrem podem ressuscitar? Se sim, como? Quando? Quem? E o próprio Senhor Jesus Cristo não é Deus? E sendo Deus, ele pode morrer? Ele morreu ou não morreu? Ressuscitou ou não ressuscitou? E essa ressurreição de Cristo será como a nossa? Se é que ressuscitaremos? Várias questões de dúvida se levantavam no meio da igreja. Enquanto um sustentava uma coisa, outro sustentava outro, inclusive heresias e conceitos que não tem nada a ver com a verdade de Deus que temos na palavra, começaram a surgir no meio da igreja. Paulo então vem, através da inspiração do Espírito Santo, orientar a igreja de Corinto e, registrado na palavra como está, orientar também a mim e a você. Não é do interesse de Deus que você tenha dúvida sobre como você desfrutará das promessas de Deus durante a eternidade. Se você creu em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não tem mais jeito. Você vai viver com Ele para sempre. Isso não é uma coisa ruim, viu? É muito boa. Mas como? Como isso se dará? Deus não quer que você descubra tudo lá na hora. Algumas coisas Ele guardou para ser surpresa, para nossa alegria e admiração. Mas outras coisas Ele nos revelou, como diversos aspectos relativos à revelação. Então vamos a eles, conforme encontrados na palavra do Senhor. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos hoje olhar ao início dessa explicação que Paulo dá nesse assunto da ressurreição. São os versos de 1 a 11. Eu vou fazer a leitura, eu estou usando a versão atualizada das Escrituras, e enquanto eu leio, você pode, evidentemente, até deve acompanhar aí na leitura que você tem em mãos, mas em silêncio. E enquanto nós lemos, eu quero também já aproveitar e apresentar o tema para esse trecho específico, que é o seguinte: assim pregamos e assim crestes. Assim pregamos e assim crestes. Então, com esse subtema em mente, vamos à leitura do texto em questão. A partir do verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão.
Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque através dela é que o Senhor nos ensina. É que o Senhor nos faz relembrar as verdades que são tão necessárias para vivermos neste mundo acertadamente. Também através dela o Senhor nos educa, o Senhor nos corrige, nos repreende e nos ensina aquilo que nós não sabíamos, para que, cientes da vontade do Senhor, possamos, capacitados pelo Teu Espírito, viver vidas agradáveis a Ti. Senhor Deus, opera nesta noite edificação para o Teu povo, que a Tua igreja seja consolada, reanimada, fortalecida, para viver neste mundo a vida que o Senhor deseja. E conforme a Tua vontade, Senhor, que o Senhor também opere salvação para aqueles que ainda necessitam dela, conforme o Teu bom querer e a Tua boa vontade. Assim nós oramos e esperamos no Senhor, certos de que o Senhor está conosco e nos ouvirá. No santo e bendito nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nesta crise da igreja de Corinto a respeito da ressurreição, como ela se dá, o que é, Paulo inicia o tratamento dela lançando as bases, mostrando aos irmãos o fundamento necessário para que eles estejam firmados na verdade de Deus. Paulo evoca a memória dos crentes sobre o Evangelho. Ele vai destacar elementos fundamentais daquilo que Deus espera que toda pessoa conheça, as verdades reveladas por Deus, para que aqueles que conhecem essa verdade, por meio dessa verdade, possam verdadeiramente se relacionar com Deus. Não só saber alguma coisa sobre Deus, ou se reunirem num lugar em nome de Deus, aquilo que nós costumamos chamar de religiosidade, mas verdades trazidas por Deus para nós, para nos capacitar a entrar e permanecer eternamente num relacionamento vivo e verdadeiro com Deus por meio de Jesus Cristo. Então Paulo evoca essa memória dos crentes sobre o Evangelho. Ele diz no verso 1: irmãos, venho lembrar-vos. Não é algo inaudito para aquela igreja, não é algo que os irmãos nunca tivessem ouvido antes. Paulo fala: prepara agora que eu vou contar uma novidade para vocês. Muito pelo contrário, Paulo já começa mostrando para os irmãos
que se eles buscassem na sua própria lembrança e trouxessem à memória aquilo que eles haviam aprendido antes, boa parte daquela crise, daquele desentendimento, ou das dúvidas lançadas, ou até das aberturas que os irmãos estavam dando para a entrada de heresias, falsos ensinos, que ao invés de aproximar de Deus, afastam dele. Muito disso já teria sido evitado. Então Paulo está dizendo, irmãos, se a gente fosse trazer para a linguagem bem de hoje, né? Tipo, irmãos, me ajudem, né? Me ajudem. Lembrem daquilo que já foi apresentado para vocês. Isso já foi anunciado a vocês. Eu vos anunciei, né? Ele diz. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então Paulo, ele admite que o evangelho já era conhecido daqueles irmãos, já havia sido pregado por ele ali naquela igreja, não só pregado, como recebido. E é importante talvez relembrar que o recebido aí envolve uma pré-atitude, né? Que é a pré-atitude de aceitação. Receber aí é colocar a sua confiança, depositar a confiança, abraçar aquilo como verdade. Então, eu posso estar pregando aqui e você pode estar ouvindo daí falando, tá pregando, tô escutando, mas eu não concordo muito com isso não, eu acho que isso não é bem assim. No caso da igreja de Corinto não era esse, tá? Havia sido anunciado e havia sido recebido. Os irmãos ouviram com atenção, entenderam e aceitaram. Paulo diz, eu sou testemunha de que foi assim. Vocês sabem do que eu estou dizendo quando eu falo a respeito do evangelho. E ele diz, no final do verso 1, no qual ainda perseverais. Então, esse evangelho, Paulo diz, ele ainda é crido aí no meio de vocês. Eu vou falar dele aqui, mas eu tenho certeza que alguns de vocês saberiam dizer exatamente o que eu vou dizer. Tá? Então não é novidade. Ele ainda é crido no meio de vocês, ele foi anunciado, ele foi recebido e ainda é crido. Se isso era verdade, de fato era, qual era então a fonte dos problemas na igreja de Corinto? Se eles já haviam ouvido, se eles já haviam crido e eles ainda estavam crendo, então qual era o problema? O problema era que a fé, o entendimento, a convicção, a perseverança, como ele diz aí, não era de todos. Nem todos os crentes ali estavam lembrando e apegados à verdade que haviam recebido. O evangelho é apresentado aqui por Paulo como um instrumento usado por Deus para a salvação. Então, o evangelho não salva, mas quem salva é Jesus Cristo. Ele é o Salvador. O evangelho, então, é um instrumento. O evangelho é a proclamação de Cristo. São as verdades a respeito de Cristo, proclamadas e apresentadas de maneira organizada, com elementos fundamentais, que foram trazidas por Deus para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento. Então Deus usa o evangelho, que é a pregação a respeito do Salvador, para que nos aproximemos do Salvador. E chegados a Cristo, sejamos resgatados por Ele e salvos. De quê? Essa é uma pergunta interessante. E que nem sempre a gente para pensar. Mas a verdade é que Cristo, através da salvação que há nele, e só nele, nos salva de tantas coisas que é difícil enumerar. A consequência última na questão de livramento da salvação é o livramento do inferno, da condenação eterna.
Mas Jesus Cristo nos salva de muito mais do que isso. Nos salva da escravidão dos nossos pecados. De sermos escravos de fazer aquilo que o nosso coração pede e que nós somos, pela nossa natureza pecaminosa e natural, impossibilitados de negar. Tudo que o nosso coração pede, nós queremos realizar. Isso acontece porque somos escravos dos nossos pecados. Jesus Cristo nos liberta e nos salva disso. E Paulo explica isso em muitas das suas cartas. Aqui ele vai simplesmente destacar o Evangelho como instrumento usado por Deus para a salvação. Assim como o soldado daquela época usava a espada para conquistar a vitória nas suas batalhas, Deus utiliza o Evangelho para conquistar a vitória no contexto da salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas o Evangelho puro, o Evangelho íntegro, o Evangelho que contém cada elemento fundamental e essencial que nós vamos ver aqui, Paulo faz questão de mencionar e destacar. Tá? Ele diz no verso de número 2: por ele também sois salvos, falando do Evangelho. Ele diz: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. O que Paulo está dizendo aqui é: se vocês pegarem aquilo que eu preguei para vocês, a verdade de Deus, e misturar com o entendimento de vocês, ou com os falsos ensinos que vocês receberem, se esse evangelho for contaminado, ele não vai ter o poder, ele não vai mais servir como instrumento para a salvação. Ele não vai realizar aquilo que ele deve realizar. Quando ele diz que por ele também sois salvos. É o que ele diz no final do verso 2: a menos que tenhais crido em vão. É justamente isso que ele está querendo manifestar aqui, falando: alguns de vocês talvez então tenham crido, não no evangelho puro como é, não no evangelho tal qual eu apresentei para vocês. Quando eu apresentei, não coloquei nada, nem tirei nada, não deixei nenhuma parte fundamental das verdades de Deus de fora. Mas se vocês acrescentaram o seu próprio desejo do coração e creram nisso, um evangelho adicionado de impurezas, então não tem qualquer maneira de garantir a salvação de vocês por meio de um evangelho adulterado. É isso que Paulo está explicando para aqueles irmãos. Então, se vocês têm dúvida a respeito da sua salvação, é como se Paulo estivesse dizendo isso. Deve ter mesmo, se vocês não estão crendo no evangelho puro, conforme revelado pelo Senhor na palavra. Mas o evangelho puro, o evangelho conforme revelado, é por meio dele que sois salvos. Ele é capaz de levar o homem da condenação para a salvação eterna, porque ele conduz o homem à verdade de Deus sobre Jesus Cristo, o Salvador. Paulo então explica o que é o evangelho puro. Isso nós queremos olhar com mais detalhe. Então ele diz que o evangelho puro é, no verso 3, a primeira parte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. E até aí é suficiente por enquanto. Ele diz que o evangelho puro é aquilo que ele recebeu e aquilo que ele entregou à igreja. Então perceba que o evangelho puro não é uma criação da mente de Paulo. Mas, rapaz, eu acho que para as pessoas serem salvas tem que ser assim, tem que ser desse jeito, eu sou judeu, eu vou colocar aqui um pouco de judaísmo, vou juntar com algumas ideias boas sobre a salvação. Não, ele diz: eu recebi, eu não inventei nada disso, e do jeito que eu recebi eu entreguei para vocês. Então o evangelho puro é revelação. O evangelho puro é isso. Não temos o evangelho e Deus nos dá o evangelho, e aquilo que Deus deu, do jeito que Deus deu, este é o evangelho puro. O evangelho chega para o ser humano, mas o ser humano não tem da parte de Deus autorização
para mexer nesse evangelho. Eu não concordei com essa parte aqui não. Eu acho que seria melhor se Deus salvasse as pessoas de outro jeito. E aí a gente vai lá e acrescenta nossas ideias. Não temos essa autorização da parte de Deus. Fazer isso acaba com o poder salvífico do evangelho. E evidentemente gera uma porção de confusões sobre tudo que está ligado à salvação e à ressurreição, que é o tema que nós estamos abordando. Então Paulo começa definindo o evangelho puro como aquilo que ele recebeu e entregou àqueles irmãos de maneira responsável. Ele alista o conteúdo do evangelho puro e revelado por Deus da seguinte maneira. Ele diz: o evangelho puro possui essas, como se fosse um quebra-cabeça, possui essas peças fundamentais. Se você tirar alguma dessas peças, então o quebra-cabeça não faz sentido e não consegue cumprir o seu papel. Então o evangelho puro, ele afirma que Cristo morreu. É o primeiro elemento fundamental do evangelho. Cristo morreu. E no contexto que nós estamos estudando a respeito da ressurreição, ninguém pode ressuscitar sem ter de fato morrido. Hoje pode parecer algo que é muito fácil de acreditar, e talvez uma das poucas certezas que até os descrentes têm é a certeza a respeito da morte. Se você perguntar aí quem tem certeza de que o Brasil vai melhorar, quem tem certeza de que vai estar aqui daqui 10 anos, a gente não tem muitas certezas não, né? Mas a certeza de que vai morrer parece uma certeza que não tem muito o que duvidar. Mas as pessoas naquela época também duvidaram de que Cristo de fato tivesse morrido. E foi necessário, da parte de Deus, registrar aspectos, o registro, o relato da morte de Jesus. Vou pedir para você deixar marcado aqui, nesse texto de Coríntios, e vamos ler um breve relato registrado a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 27. Nós vamos já voltar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Então deixe marcado lá. Mas eu vou fazer a leitura de Mateus 27, uns poucos versos aqui, começando no verso 45. Verso 45 até 50 do capítulo 27 de Mateus, nós lemos: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E esse é um eufemismo das Escrituras, é um abrandamento para dizer: morreu. Jesus então, de fato, morreu. Veja o que diz o verso 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então não só as testemunhas, as pessoas que estavam presentes no ato da crucificação de Cristo, puderam ver que Jesus de fato morreu, como a própria natureza, pelo fato dele ser Filho de Deus, respondeu com terremoto, com escuridão, naquele momento e naquele dia.
Então fica estabelecido como verdade do Evangelho a morte de Jesus Cristo. E se você quer crer no Evangelho que é capaz de salvar você eternamente, você precisa admitir e reconhecer que Jesus Cristo de fato morreu. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo perfeito, mesmo sendo puro, ele morreu. A pergunta então que surge é por quê? E Paulo destaca: Cristo morreu pelos nossos pecados. A morte de Cristo passa a fazer sentido quando nós pensamos no motivo pelo qual ele morreu. Ele morreu porque eu sou um pecador, porque você é um pecador, e porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 14. Deixa marcado lá em Coríntios, ainda, mas vamos ler o texto em Colossenses. Colossenses 2, verso 14, falando sobre a morte por crucificação do Senhor Jesus Cristo, lá nós encontramos a seguinte verdade, falando de Jesus. Verso 14 nos diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então a morte de Jesus na cruz foi uma morte com finalidade. Foi uma morte, conforme nós costumamos dizer no estudo da teologia, substitutiva. Alguém substituindo outro alguém. Jesus Cristo substituindo pecadores, com uma dívida infinita diante de Deus. Dívida resultado dos seus próprios pecados. Jesus Cristo, sem pecado, então morre pelos nossos pecados. E assim, todo aquele que crê em Cristo recebe o que a Bíblia vai chamar de remissão dos pecados. Remissão é uma palavra que pode muito bem ser traduzida por cancelamento. E é muito bom pensar e refletir sobre isso. Saber que não temos em nós capacidade de evitar desagradar a Deus. Seria muito bom nascer nesse mundo e conseguir fazer só aquilo que Deus aprova. Só aquilo que é capaz de colocar um sorriso no rosto de Deus. Seria muito bom fazer assim. Eu queria, irmãos, estar aqui no púlpito e poder dizer: irmãos, comigo foi assim. Desde que eu nasci, graças a Deus, tudo o que eu fiz foi coisa boa. Cada palavra, cada pensamento, os irmãos precisam ver, entrar na minha mente para ver que pensamentos maravilhosos que eu venho tendo desde que eu saí da barriga da minha mãe. Certamente, se pudesse passar aí nesse telão alguns desses meus pensamentos, você ia ver que eles não são tão maravilhosos assim. E talvez, se os seus pensamentos, atitudes e palavras feitos contra Deus, desde que você nasceu até hoje, pudessem ser exibidos aí nesse telão para todos nós, certamente, talvez alguns de nós nem mais ficaríamos aqui, né? Por conta da vergonha que daria. Irmãos, mas então vamos nos esforçar e fazer só o que Deus quer. Você pode se esforçar, mas a Bíblia diz que essa força está além da sua capacidade. Nenhum de nós é capaz. Quando meu filho nascer, eu vou explicar para ele desde pequenininho o que falar, o que fazer, e aí sim, ele vai fazer tudo certo. Pode falar com alguns desses filhos que nasceram aí,
Você vai descobrir o que acontece, né? Só para verificar, né? Só para questão de verificar, quem aí deu uma aula para o seu filho sobre o que não fazer, como fazer coisas erradas? Alguém aí deu? Ninguém deu? E quem aí tem filho e o filho já fez pelo menos uma coisa errada? Então tá explicado, né? E de onde aprendeu? De onde veio isso? Irmãos, isso vem implantado no nosso coração desde a queda. Desde que o primeiro homem desobedeceu a Deus, a nossa realidade é essa. Só existe uma maneira de, com os pecados que temos, vivermos na glória com Deus. É se esses pecados forem cancelados. Cancelados. Como é que eu cancelo meus pecados? Não tem como. Se tivesse, Jesus não tinha vindo. Não precisava. Mas ele veio. E ele veio e morreu pelos nossos pecados. E é por causa disso que temos não a esperança de, quem sabe, talvez, morar no céu. Mas a esperança de, não sei o dia, mas eu sei que será. Eu sei que estarei lá. A esperança segura, a convicção verdadeira, porque os nossos pecados, sejam poucos, sejam muitos, sejam graves e terríveis quais forem, foram completamente cancelados por Jesus Cristo quando nele cremos. Essa é a verdade do Evangelho recebido, o Evangelho que Deus nos enviou. Paulo continua dizendo lá no texto onde nós estamos, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Encontramos isso no verso 3. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, o que Paulo está dizendo, quando Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, para nós que temos acesso às Escrituras, e aqui ele está se referindo muito provavelmente ao Antigo Testamento, ele está dizendo, para nós que temos acesso ao que Deus já havia revelado, não devia ser espanto, não devia ser algo inacreditável, porque Deus já havia manifestado que ele faria isso. Por exemplo, através do profeta Isaías. Isaías 53, versos 10 e 11, lá, através do profeta Isaías, Deus deixou registrado para quem quiser ver, inclusive para você e eu, hoje. Isso escrito muito antes da vinda de Cristo, mais de 600 anos antes de Jesus nascer, já estava registrado as seguintes palavras, versos 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele, se referindo a Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Louvado seja Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. As suas iniquidades, as minhas iniquidades sendo levadas por Jesus. Sim, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Se eu não estou lutando contra Deus, desejoso de ser o meu próprio Senhor. O que é ser o próprio Senhor? Fazer o que eu quero, o que eu bem entendo. E no que eu fizer e Deus gostar, que bom que Ele gostou. E o que eu fizer e Ele não gostar, sinto muito, Deus, a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Realmente Deus não nos impede de fazer, seja lá o que nos der na telha.
Se você quiser sair daqui e fazer o que bem entender, você pode. Mas o que você não pode é escapar das consequências das atitudes que você comete. Tanto consequências físicas e deste tempo, deste modo de existência, quanto das consequências eternas. É por isso que somos felizes por Jesus carregar as nossas iniquidades, segundo Deus já havia dito nas Escrituras Sagradas. Ele ainda continua destacando os elementos desse Evangelho Santo. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado. E evidentemente Paulo acrescenta esse foi sepultado aqui para destacar a verdade da morte de Jesus, já que alguns diziam, não, Jesus na cruz perdeu muito sangue, então ele só desmaiou. E aí ficou por ali uns dias e depois o pessoal pegou, cuidou dele, ele se recuperou, levantou, e é por isso que o povo diz que ele ressuscitou, mas na verdade foi aí só um mal-estar que deu em Jesus. Mas o texto bíblico registra, impossível negar, Mateus 27, 57 a 60. Nós lemos o seguinte, Mateus 27, 57 em diante. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Então, a palavra de Deus registra o fato do sepultamento de Jesus. O sepultamento se dava de maneira distinta do que fazemos hoje, né? A gente cava um buraco no chão e a pessoa vai lá. Existem também outras maneiras, né? Ainda hoje. Mas naquela época era cavado esse buraco na rocha e o corpo depositado ali. Foi assim que aconteceu com Jesus Cristo. Fato inegável e que faz parte fundamental do Evangelho, da notícia sobre Jesus para a salvação daquele que crê. Paulo alista o conteúdo do puro Evangelho revelado também desta maneira. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ali onde nós já estávamos bem próximos, Mateus 28, de 1 a 7. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva, como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Então o evangelista Mateus fez questão de registrar que Jesus ressuscitou, as testemunhas que estavam lá, e ele ainda diz, ressuscitou dos mortos, para que não houvesse qualquer sombra de dúvida. E garante, diga aos discípulos que vão a Galileia, e lá eles o verão. E assim se deu.
se você continuar na leitura do texto bíblico, você vai ver que foi exatamente o que aconteceu. Esses são as peças que compõem o conteúdo do Evangelho capaz de salvar o homem. Cristo morreu. Ele morreu pelos pecados nossos, não dele, já que ele não possuía e nunca possuirá qualquer pecado. Ele morreu segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como diz o final do verso 3, segundo as Escrituras. As Escrituras também apontavam para esse fato da ressurreição de Cristo ao terceiro dia. Paulo aqui então está lançando as bases, o fundamento daquilo que os irmãos precisavam crer para ter a segurança da sua salvação e a confiança necessária e os elementos necessários para compreenderem a ressurreição corretamente. Paulo passa a apresentar nos versos de 5 a 8 as testemunhas da ressurreição de Cristo. Então ele começa dizendo, a partir do verso 5, que dentro desse grupo de testemunhas estava Cefas, que é Pedro, dizendo que Jesus ressuscitou e apareceu a Cefas, depois apareceu aos 12, que é o grupo dos apóstolos, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Então, reunidos esses irmãos em determinado local, e Jesus apareceu ressuscitado ali e interagiu com aqueles irmãos. Jesus apareceu a Tiago, depois apareceu a todos os apóstolos e, por fim, Paulo diz, apareceu também a mim. Paulo apresenta um amplo grupo de testemunhas da ressurreição. O que Paulo está mostrando aqui é que se tem algo que traz dúvida para os crentes, não deve ser o fato da ressurreição. É praticamente impossível negar a ressurreição, já que há aí um grande grupo de testemunhas, e Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele acrescenta o seu nome aí como integrante desse grupo de testemunhas. Paulo explica, embora ele tenha colocado o seu nome ali no grupo de testemunhas, ele destaca que o fato do seu nome estar ali precisava de uma certa explicação, e ele dá essa explicação. Ele explica o fato do seu nome vinculado nessa lista como um ato da ação da graça de Deus, tanto que o colocou na posição que ele possuía de apóstolo, como também do trabalho que ele desenvolveu. Ele explica isso nos versos 9 e também no verso 10. Ele já começa essa explicação a partir do verso 8, quando ele diz: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, já que Paulo viu Jesus ressuscitado lá naquele evento que nós conhecemos como Paulo no caminho para a cidade de Damasco. Então, na conversão dele, ele encontra com Jesus ressuscitado. E depois, diversas outras vezes, ele encontra com o Senhor Jesus, que traz revelação para Paulo, muitas dessas revelações que ficaram registradas na palavra de Deus. Algumas delas, o próprio Senhor Jesus disse para Paulo: isso aí não escreve não, isso aí vai ficar de surpresa para os demais irmãos. Você viu, mas eu não quero que você conte para os demais irmãos. Agora, muito das revelações que Paulo teve do próprio Senhor Jesus Cristo, em encontros que ele teve com o Jesus ressurreto, é que deram para ele a condição de dizer que encontrou com Jesus como um nascido fora do tempo. Ele diz no verso 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus.
naquele momento, onde ele partia para a cidade de Damasco, como os irmãos sabem, era para entregar os crentes à prisão e também ao assassinato, ao juízo, porque ele achava que estavam pregando contra Deus, quando na verdade estavam pregando a palavra de Cristo. Então ele diz: como eu persegui a igreja de Cristo, eu me sinto até estranho de dizer que eu sou um apóstolo. Mas ele explica ainda mais no verso 10, dizendo: mas pela graça de Deus sou o que sou. Sou apóstolo, sim, porque a graça de Deus se derramou sobre mim. Fiz o que fiz, persegui crentes, até sou responsável pela morte de alguns. Mas Deus não me rejeitou por causa disso. Deus agiu graciosamente sobre a minha vida. E ele diz: essa graça me foi concedida e não se tornou vã. O que ele está dizendo é: eu aproveitei a oportunidade da graça que Deus derramou sobre mim. Deus graciosamente me inseriu na sua família, me inseriu no grupo de apóstolos, me deu a oportunidade de pregar o verdadeiro evangelho da salvação, e eu não perdi esta oportunidade. Enquanto ele deu essa graça também a outros, eu soube aproveitar melhor do que todos. É o que Paulo declara quando ele diz no final do verso 10: antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Confiando em Deus, capacitado por Deus, Paulo abraçou o ministério da proclamação do evangelho, e ele disse: trabalhei mais do que todos, Deus graciosamente ao meu lado, e fiz esse trabalho para o Senhor. Ele aceitou o meu trabalho, mesmo sabendo quem eu era e quem eu sou. Paulo não nega quem ele é, e ele diz: pela graça de Deus sou o que sou. Nós também, irmãos, temos na nossa vida cicatrizes do pecado, sejam elas mais visíveis ou menos visíveis. Então os irmãos sabem, alguns anos atrás, meu pai e eu passamos por cirurgia no mesmo dia, né? E daquela cirurgia que resultou em benefício, daquela cirurgia ficaram cicatrizes. Os irmãos estão me vendo aqui, mas não estão vendo essas cicatrizes. Algumas dessas cicatrizes, que talvez você até possua alguma delas de cirurgia também, algumas delas ficam escondidas, outras ficam à mostra, dependendo de onde você foi operado, né? Ou onde você se machucou. A mesma coisa acontece na vida do crente relativa ao pecado. Todos nós carregamos cicatrizes do pecado na nossa vida, às vezes visíveis. E um dos nossos irmãos, ou mesmo as pessoas do mundo, podem apontar e dizer: opa, eu conheço você, eu sei o que você já fez, eu sei por onde você andou, eu sei o que você falou. E não sou só eu não que sabe, viu? Muita gente sabe, muita gente viu. Cicatrizes visíveis na vida do crente. Outras não são visíveis. E talvez ninguém vai apontar para você e dizer: lembra aquilo, lembra isso. Mas você as conhece. Porque são pecados cometidos por você mesmo. E elas estão lá. Às vezes bem cobertas, às vezes maquiada, mas estão lá. São essas cicatrizes que às vezes o diabo deseja usar para colocar dúvida no nosso coração e na nossa mente. Mas você, um motoqueiro, né? Você, um homem desse tipo, uma mulher desse tipo, tendo feito isso, isso e aquilo, você não lembra não?
o que você falou, o que você fez, e você ainda tem a ousadia de pensar que Deus vai ter algum tipo de interesse numa pessoa do seu tipo. Irmãos, ao invés de dar ouvidos à palavra de Deus, como o apóstolo Paulo dá o testemunho e diz: eu sei o que eu sou, eu não me esqueci. Quando eu peguei aqueles crentes em Cristo e levei para serem presos, quando alguns deles foram mortos por minha causa, eu sei quem eu sou. Mas eu sei também no que Jesus me transformou. E as cicatrizes ainda estão aí, e eu posso lembrar delas, não com alegria, com tristeza, mas elas fazem parte da minha história. Mas Jesus me aceitou, Jesus me usou, me deu a oportunidade de fazer diferente, para a glória dele através da minha vida, e eu fiz, eu abracei essa oportunidade, e fiz mais do que muitos outros, que também receberam essa oportunidade, não para a minha glória, mas pela graça de Deus, que agiu junto comigo. Irmãos, isso fala a nós, deve falar a nós. Não há motivo para você ou eu duvidarmos da aceitação de Deus que está em Cristo Jesus, quando arrependidos dos nossos pecados, nos entregamos a Ele. Não há nada que tenhamos feito, pensado ou falado que nos impeça de ser salvos e alcançados por Jesus Cristo e pelo Evangelho da verdade. Paulo conclui dizendo: então seja eu ou sejam eles, ele diz isso lá no verso 11, né? Portanto, seja eu ou sejam eles quem? Essas testemunhas que ele apresentou, o apóstolo Pedro, os 12, mais de 500 irmãos, Tiago, todos os apóstolos, ou então eu mesmo. Paulo disse para os crentes de Corinto: seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. A pregação foi uma só. Pergunte para Pedro o que foi que ele disse. Pergunte para os 12, para aqueles 500 irmãos que viram Jesus, para Tiago, para todos os apóstolos. Pergunte para mim. A pregação foi uma só. Nenhum de nós acrescentou nada. Nenhum de nós subtraiu nada. Foi assim que nós pregamos e foi assim que vocês creram no início. Então, se agora surgem dúvidas, se agora surge confusão no meio da igreja a respeito da salvação, a respeito do Evangelho, a respeito da ressurreição, lembrem-se, irmãos, a pregação é uma só. E a fonte segura do Evangelho puro e da verdade única de Deus é essa: a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu quero fazer aqui somente 2 aplicações para a gente encerrar esse nosso culto desta noite. A primeira delas vai para você que é um crente. Fique firme no ensino das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, a única fonte confiável para conhecermos a verdade de Deus para nós. E essa verdade, irmãos, nem sempre é a verdade que a gente pensa, ou a verdade como a gente entende, ou a verdade que a gente gostaria. Mas é a verdade do Senhor. Por isso é importante estar firmado nela. Como muitas vezes podemos nos sentir aquém da salvação de Deus. Mas a salvação é garantida pelo Senhor para homens como eu e como você. Para mulheres, jovens e crianças que arrependidos se voltam para Jesus. Se você está aqui e ainda não tem a sua fé depositada em Jesus Cristo, saiba o seguinte: todas as evidências e testemunhas demonstram que Jesus é o único Salvador. Foi Ele quem veio, foi Ele quem morreu, foi Ele quem foi sepultado, foi Ele quem ressuscitou. E o motivo é claro: pelos nossos pecados. Pelos seus pecados, se você deseja tê-los cancelados. O Deus contra quem você pecou é o único que pode cancelar os seus pecados contra Ele. E se você tem o desejo que isso aconteça com você, ainda hoje, é possível. Arrependa-se dos seus pecados
creia nele, em Jesus, e seja salvo. Vamos orar? Curve sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração. Enquanto nós nos preparamos em oração para encerrar esse nosso culto, passar por aquelas portas e nos encontrar com o mundo lá fora, na esperança de viver mais uma semana, mais um mês, mais alguns anos, até que a nossa vida neste mundo chegue ao fim. Enquanto nos preparamos para isso, a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor desafia o seu coração e a sua mente. Não para apenas ouvi-lo, mas para responder ao que você ouviu nessa noite da palavra do Senhor. Será que você está fundamentado no Evangelho da verdade? Será que você reconhece que é um pecador? Será que você reconhece que as cicatrizes do pecado estão presentes na sua vida, mas que elas não são impedimentos para que você vá ao céu? Se por meio do Evangelho da verdade, a salvação que há em Cristo Jesus, se você abraçar essa verdade, crendo em Cristo, arrependido dos seus pecados, você terá por Cristo os seus pecados cancelados nessa noite. A vida eterna assegurada por Jesus, não dependendo do que você será capaz de fazer daqui para frente. Talvez você pense, eu tenho medo de não conseguir fazer tudo o que Deus manda. Nenhum de nós conseguimos, mas vivemos pela fé, crendo que Jesus nos capacitará a viver diferente, a aproveitar a graça derramada dele sobre nós, para vivermos vidas que o agradam e glorificam a ele. É ele o realizador dessa obra e não nós. E se você está aqui e ainda não creu em Cristo, mas nessa noite você ouviu a palavra, o Evangelho da verdade, reconheceu a sua condição de pecador, as cicatrizes na sua vida, mas quer ter os seus pecados cancelados, ainda não orou a Deus pedindo que Jesus cancele os seus pecados, mas nessa noite você está fazendo isso, sem saber as palavras certas, sem saber o que será daqui para frente, mas está confiando em Jesus desta maneira, pedindo, clamando para que Ele seja o seu Salvador a partir de hoje. Se você está orando assim, faça um sinal com uma das suas mãos. Queremos conhecer você e nos alegrar no que Deus está fazendo na sua vida nesse momento. Tem alguém orando assim? Para você que já conhece a Cristo, lembre-se da importância de estar apegado às verdades da palavra de Deus. É por essa verdade que vivemos. Essa é a vida verdadeira que recebemos em Jesus. E é a vida que devemos proclamar. Recebemos a salvação por meio de Cristo para sermos instrumentos da graça de Deus, proclamando essa verdade aí no mundo, aí fora, para que outros também possam ter a mesma segurança de vida eterna em Jesus Cristo. Peça que Deus te capacite, meu irmão, minha irmã, e te use poderosa e grandiosamente para a sua honra e para a sua glória. Senhor Deus, muito obrigado por aquilo que vivemos nesta noite. Nos ajude e abençoe ao longo dessa semana que hoje se inicia. E conforme o teu poder, tua misericórdia e graça, nos traz aqui novamente, numa outra oportunidade, para continuarmos adorando o Senhor e crescendo no conhecimento, no entendimento e na prática da tua vontade, para a honra e glória de Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador e Deus. Assim oramos e agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe a todos, uma ótima semana
Lembrando que para os que vão participar na EBF, haverá uma breve reunião agora.